Olá, hoje sexta-feira, 22 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Jeremias capítulo 20, versículos de 10 a 13. É um diálogo de Jeremias com nosso Senhor, com Deus, onde ele fala que Deus salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Ele fala que os seus amigos, ele fala que as pessoas que estão ao seu redor tramavam contra ele, ficavam buscando observar as falhas dele, para poder ver se ele cometesse um engano e apanhar e desforrar dele. E ele pede que Deus o proteja. E aqui o versículo 12 ele é muito significativo para nós. Ó Senhor dos Exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Ó Senhor dos Exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Primeira coisa, a vida não é justa. A vida não é justa. E quanto mais cedo nós entendermos isso, mais maduro nós nos tornaremos. Amadureceremos humanamente e espiritualmente. Quando a gente entende e aceita que de fato a vida não é justa. E que aqui nesta vida sofreremos momentos, passaremos por circunstâncias que nos sentiremos injustiçados, perseguidos, rejeitados, difamados. Sobretudo nós que assumimos a palavra de Deus, que desejamos guardar e amar a palavra de Deus, sofreremos um martírio muito claro, o da ridicularização. Porque hoje vivemos num mundo que abandonou o amor. Não o amor ideia, não esse amor romântico das redes sociais, dos conceitos vazios, estéreis, mas o amor com A maiúsculo, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Então, não tenha medo de ser provado por Deus, porque o Senhor prova o homem justo. Sabe por quê? Porque o ouro, ele é forjado no fogo. O que é precioso é forjado e é provado no fogo. E o fogo para nós representa, muitas vezes, as difíceis situações que nos tornam cada vez mais aquele homem e aquela mulher que Deus desejou que fôssemos quando nos criou. É na crise que a gente cresce. É na situação adversa que o nosso coração dilata. Agora é preciso viver esses momentos com sentido. Eu imagino o coração deste profeta de Jeremias, desgostoso, decepcionado. Contudo, a sua esperança nunca esteve em si mesmo.
A sua esperança sempre esteve depositada em Deus e, portanto, Deus sempre preservou a sua vida. Mas é importante que a gente não perca de vista essa mesma dinâmica que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor nos preserva, o Senhor nos guarda, mas porque nos ama, o Senhor irá permitir provações. O Senhor irá permitir situações em que vamos ter que crescer, vamos ter que amadurecer. E quem não quer crescer, quem não quer amadurecer, quando chega a crise, se encolhe, retrai. Mas esse não é o lugar do cristão. O cristão, diante da crise, da situação adversa, dilata, cresce. Por quê? Porque conta com a graça de Deus. Conta com a ação sobrenatural de Deus. Conta com esse olhar espiritual de entender. Se Deus permitiu que eu passe por isso, é porque Deus tem um propósito de crescimento. Deus tem um propósito de amadurecimento. Deus quer tornar o meu coração ainda maior. Deus quer tornar a minha existência ainda maior. E, portanto, permite que eu passe por isso. É a diferença. Quando não temos esse olhar, passamos por uma situação de sofrimento e de adversidade e o coração parece que fica vazio, triste, deprimido. Mas quando a nossa esperança está em Deus, quando temos esse olhar enxertado, esse olhar possuído pelo Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá o discernimento e nós conseguimos dar o real significado daquela situação. O Senhor quer dilatar o meu coração. O Senhor quer dilatar a minha fé. O Senhor quer dilatar a minha esperança, para que eu seja uma mulher ainda melhor, para que eu seja um homem ainda melhor, para que eu seja um cristão ainda melhor. Então, não tenhamos medo do sofrimento, não tenhamos medo das injúrias, não tenhamos medo das injustiças, não tenhamos medo da ridicularização. Coloquemos a nossa esperança em Deus, porque o Senhor preserva aqueles que os amam. Nosso Senhor diz na palavra de Deus: tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Creiamos que assim como fez com Jeremias, o Senhor faz com cada um de nós. O evangelho de hoje está em João capítulo 10, versículos de 31 a 42. A primeira coisa que eu quero meditar nesse evangelho, ele continua narrando o diálogo de nosso Senhor com os judeus que querem apedrejar e que querem matar Jesus. Que querem apedrejar, que querem prender, que querem matar Jesus. Por quê? Porque não aceitam que Jesus é Deus. Porque não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Porque tratam Jesus como aquele que está, apesar das obras que fez e eles testemunharam, aquele que está blasfemando por se chamar Filho de Deus. E Jesus trata com insistência. Por que o Senhor insiste? Porque ama. Sabe por que o Senhor está insistindo com você nessa altura da sua vida? Por meio da Lexio Divina, do Café com Lexio, atraindo você à palavra de Deus. Sabe por que o Senhor insiste com você? Porque o Senhor te deseja. Porque o Senhor te quer para Ele. Porque o Senhor não quer que você se perca. Porque até o derradeiro momento de tua vida, o Senhor, porque é misericórdia, insistirá, persistirá em resgatar o teu coração para Ele. Não perca tempo com o que não faz a vida valer a pena. Não perca tempo com o que não te leva para Deus. Não perca tempo com o que não edifica a tua vida. Não perde tempo com situações, pessoas e circunstâncias que te levam para o abismo. Mas gaste o seu tempo com pessoas e circunstâncias que te levam a amar, a dilatar a tua existência, a dilatar o teu coração,
a te tornar cada vez mais generosa, bondosa, a te tornar cada vez mais bondoso e generoso, com situações que te levam a deixar o orgulho, a soberba de lado para se tornar cada vez mais humilde, que te faz deixar de ser aquela pessoa que não perdoa para ser aquela pessoa que perdoa facilmente e que pede perdão, que não tem medo de errar e que também não tem medo de justificar o erro, de pedir perdão pelo erro, assumindo sem querer justificar o erro para alimentar o próprio ego. Jesus mais uma vez insiste: se vocês não acreditam na minha palavra, acaso não olhem as minhas obras? Mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Sabe o que é que acontece aqui? Os judeus não se conformam com o messianismo padecente de Jesus, porque eles esperavam o Messias triunfante. Eles não se conformam que o Messias não veio num trono de ouro, não nasceu num berço de ouro, mas nasceu numa manjedoura, acompanhada de animais. Não se conformam que veio numa família pobre, que o ofício profissional do Messias era carpintaria, carpinteiro, filho de José, descendente real, de linhagem real, mas que renunciou a uma vida de fama, manteve-se discreto num ofício comum, com uma vida comum. Era muito difícil aceitar essa realidade, que Deus se encarna, o Verbo se fez carne deste modo. Por quê? Porque a gente acredita de fato, a gente põe a nossa esperança, a gente acha que é o maior consolo para a nossa alma, as glórias recebidas nesta vida. Mas as glórias recebidas nesta vida são efêmeras, porque elas cessarão no momento da nossa morte. A glória que o Senhor quer nos conceder é muito maior que a glória eterna, a grande graça de viver ao seu lado, onde só há amor, paz, alegria, harmonia, que é o paraíso, que é o céu. E o Senhor insiste. O Senhor insiste na palavra, o Senhor insiste. Mas eles não acreditam. Corações endurecidos. E não é diferente comigo e com você. Nós precisamos assumir que muitas vezes nós ainda não damos crédito à palavra de Deus. Porque quando verdadeiramente a gente acredita, a gente muda de vida. É Jesus quem fala: se guardar a minha palavra, não verás a morte, terás a vida eterna. Se a gente realmente acredita nessa palavra, a gente muda de vida. A gente começa a permitir que o Espírito Santo complete a obra que ele começou quando Deus desejou a nossa existência. Quando a gente realmente acredita, a gente começa a pedir ao Espírito Santo tudo aquilo que nos falta. Sabe por que a gente vai pouco à missa? Porque falta amor. Sabe por que a gente se confessa pouco? Porque a gente acha que não tem o que confessar. Porque não fazemos exames de consciência sinceros, onde o Espírito Santo revela a cada um de nós os nossos pecados. E a gente começa a dar passos curtos, mas firmes, em direção a uma conversão verdadeira. Deus não quer te tirar de onde você está. Deus te plantou aí, exatamente aí, exercendo o seu ofício. Você que é construtor, que é empresário, que é advogado, que é enfermeira, que é médica, que é dentista, que é bombeira, que é bombeiro, que é militar. Deus te plantou exatamente aí.
Você que é marido, que é pai, que é esposa, que é mãe. Deus não quer te tirar de onde Ele te plantou. Agora Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer te dar uma vida nova. Uma vida, desculpa a redundância, vivida conforme a sua vontade. Porque a vontade dele é muito maior, é muito melhor do que a nossa própria vontade. Por quê? Porque o amor de nosso Senhor, ele é um amor desinteressado. O único interesse de Deus para nós é o bem. A gente não. A gente muitas vezes, a nossa vontade, ela é permeada pelo atendimento aos nossos interesses. E nem sempre a gente precisa assumir isso. Nem sempre os nossos interesses são retos, são puros, são bons. Por vezes o nosso interesse é atender os nossos vícios, as nossas paixões, em uma palavra, ao nosso pecado. Peçamos ao Espírito Santo que o Espírito Santo venha amolecer o nosso coração, transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, que é cada vez mais capaz de acreditar e confiar na palavra de Deus. Muito mais do que na palavra dos homens, acreditar e confiar na palavra de Deus. Muito mais do que nas potências e glórias deste mundo, acreditar na onipotência de Deus e na glória que o Senhor quer nos conceder. Na glória que o Senhor quer conceder àqueles que permanecerão com Ele até o fim, que é a eternidade junto dele. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.